O Exército agora se queixa por estar sendo duramente criticado por dar cobertura absoluta aos atos do governo Bolsonaro, inclusive aqueles atos contra a democracia e contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Para não falar daqueles oficiais generais que compõem o governo e que foram bajular a embaixada norte-americana no Brasil no 4 de julho. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro condena aquele aceno que fez a Globo em direção ao PT no artigo no jornal O Globo, apelando para que se perdoe o PT, ou seja, o Partido dos Trabalhadores. São esses os dois assuntos que certamente vão marcar a semana que entra. Vejamos aqui esse noticiário da CNN Brasil, dizendo que declaração de Gilmar sobre militares volta a acirrar os ânimos entre as Forças Armadas. O que disse o ministro, que não é nem um homem de esquerda, pelo contrário, é um ministro da direita, foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, e inclusive foi quem iniciou o processo formal judicial para a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e indiretamente da prisão do Lula. O Gilmar condenou a ocupação do Ministério da Saúde pelas Forças Armadas, que lá teriam mais de 100 oficiais comandando aquela área sensível, sobretudo nesta época de pandemia violenta. E, ao mesmo tempo, também condenou a cobertura que o Exército está dando ao governo Bolsonaro em relação aos indígenas, à política indigenista que o Gilmar Mendes, usando até de um certo exagero, diz que o Exército, dizendo que o Exército se associa ao genocídio. Noticiário da CNN Brasil, que as declarações do ministro reabriram uma crise política entre o Executivo e o Judiciário. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os comandantes das 3 forças, Edson Pujol, Exército, Iques Barbosa, Marinha, e Antônio Carlos Moretti, Aeronáutica, passaram as últimas 24 horas elaborando a melhor reação a Gilmar Mendes. Uma primeira nota foi redigida e divulgada pelo Ministério da Defesa. Nela são mencionados os feitos das Forças Armadas durante a pandemia, mas parece que ninguém entendeu a crítica velada que seria dessa nota ao ministro. E os militares agora querem divulgar uma nota mais específica e destinada exclusivamente ao ministro da Alta Corte. O curioso é que essas críticas, elas não vêm da esquerda. Muito pelo contrário, elas vêm da direita, dos conservadores, como é o caso aqui do jornalista José Neumann Pinto, colunista muito respeitado lá no Estadão, e que faz uma crítica severa às posições do ministro da Defesa e considerado porta-voz do alto comando do Exército no governo Bolsonaro, o general Fernando Azevedo. Vejamos aqui um trecho desse vídeo que ele fez hoje. Duvida muito disso, eu prefiro confiar no Hélio Doyle a confiar no Jair Bolsonaro, e muito menos ao ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, que lá no começo de 2019, assim que o Bolsonaro assumiu, ele assumiu o Ministério da Defesa, ele disse que as milícias do Rio, da periferia do Rio, começaram assim, para o bem, aí depois se transformaram em grupos armados. É uma declaração estúpida, completamente desconectada da realidade e pode ser integrada ao conjunto das chamadas notícias falsas. Fake news é uma demonstração que esse general, que também se comportou de maneira absolutamente fora da conformidade com o seu cargo,
quando acompanhou Jair Bolsonaro no helicóptero sobrevoando manifestações contra o Estado Democrático de Direito, que as Forças Armadas têm a obrigação de respeitar e de defender, segundo a Constituição da República. Até hoje não deu uma explicação para isso, a não ser dizer que foi para cuidar da segurança, que é um assunto de outro general da reserva. Outro assunto polêmico e que certamente vai dar panos para manga esta semana é a reação do governo Bolsonaro àquele aceno que fez a Globo no artigo do jornalista Ascânio Seleme, ex-diretor de O Globo, o jornal da família Marinho, em que pede para perdoar o PT. Aquilo foi interpretado pelos analistas políticos como um aceno a uma aliança do Grupo Globo ao PT, uma aliança meio que estapafúrdia, mas que nessas situações aí de perseguição política, os adversários acabam se encontrando, ainda que temporariamente. Vejamos aqui como o governo Bolsonaro reagiu a essa tentativa de aproximação entre o PT, ou melhor dizendo, entre o Globo, as organizações Globo, e o PT. Diz aqui: ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, responde à Globo: quem acha perdoável o que o PT fez com o Brasil, não pode mesmo aceitar o que estamos fazendo. Vejamos aqui o que diz esse canal no YouTube do governo Bolsonaro e que se chama folhapolitica.org. Não surpreende nem um pouco. Quem acha perdoável o que o PT fez com o Brasil não pode mesmo aceitar o que estamos fazendo. Somos diferentes em propósito e atitudes.